essa guerra em Gaza que os tribunais internacionais tentam processar israelenses, mas eles não conseguem por causa da falta de objetividade e também o fato, por exemplo, de Gaza ser um território, de ser beligerante e por aí vai. Então aí existe aqui alguns pontos. Por exemplo, se você durante o conflito, você já declarou guerra, você já está em conflito armado, você pode usar todo o seu exército e qualquer tipo de, como ele falou, technological hardware para combater esse inimigo. Você não é mais law enforcement. Você não vai lá prender uma pessoa, você vai entrar em conflito, porque o tipo de material que eles estão usando, o número de pessoas que estão morrendo, etc, etc, é como se fosse um conflito armado. Então, a gente está em conflito armado. E conflito armado nada mais do que guerra. E numa guerra você usa o seu exército, você não usa rifles, só rifles. Então, essas três coisas que vocês estão vendo aqui dão uma margem para o país basicamente decidir, olha, a gente está em conflito armado, esse aqui é o combatente, esse daqui é o alvo, e não tem muito que a lei internacional possa fazer, a não ser que você faça um genocídio, um massacre. Por exemplo, existe, agora, quando eles entram por terra em Gaza, e por terra em Gaza, quando você entra, as primeiras casas todas são esvaziadas pelo pessoal do Hamas, e eventualmente eles estão de lá atirando nos soldados. Então, os soldados de Israel têm meio um protocolo de quando eles entram em Gaza, as primeiras casas todas são alvejadas. Elas, obviamente, elas recebem os folhetos, etc, etc, do avião, e são todas alvejadas para que não exista ninguém lá atirando contra os soldados. E eventualmente, se você tiver, por exemplo, depois que você já começou com o alvejar, você está entrando num bairro e você vê de lá um franco-atirador, você não vai jogar um míssil de 1 tonelada nesse lugar, você não vai explodir a casa inteira, o prédio inteiro por causa de um franco-atirador que está vindo desse prédio, por mais que você esteja num conflito armado generalizado. Você tem que usar todos os seus meios que você tem para poder descobrir se existem civis antes de você atirar, mesmo durante a guerra. Ou seja, durante o caos, você precisa o comandante do pelotão precisa ligar para o pessoal que está na base para ver se a câmera está vendo. É um caos generalizado. Imaginem só quantas missões ao mesmo tempo estão ocorrendo, quantos soldados ao mesmo tempo estão engajando nas hostilidades e quantas pessoas de Gaza de volta estão atirando nos soldados. Enfim, é uma questão extremamente complexa que não é muito simples de resolver. Mas isso daqui dá a base, essas três coisas. Isso daqui é o que a gente chama de law enforcement, pedras, que mudou de pedras para mísseis e de crianças para militantes. Por exemplo, uma das coisas que vocês vão sempre ver as pessoas ainda falarem, né? O Muro da Vergonha. Em São Paulo tem a Semana do Apartheid, que acompanha a Semana do Apartheid no mundo inteiro, do Apartheid israelense, de acordo com a opinião deles. E o Apartheid, o símbolo do Apartheid desse grupo, dessa organização e desse projeto que eles fazem no mundo inteiro na mesma semana, é o muro. E aqui está a resposta que vocês podem dar para o muro. O muro foi construído do lado das estradas para evitar que os francos atiradores pudessem subir do lugar mais alto e atirar nos carros passantes. Tanto que o muro é 15% muro e 85% cerca. Isso é parte da lei. Aqui está a cerca. Aqui está, por exemplo, assim é a fronteira com a Síria, a fronteira com o Líbano, a maior parte da fronteira com a Cisjordânia, a fronteira com Gaza e a fronteira com o Sinai, toda é assim. Então, a gente tem aqui questões... Quantos quilômetros desses muros? O muro? Não, essa cerca... A cerca? Milhares. Só a cerca do Sinai... A cerca do Sinai, que faz a fronteira de Israel com o Sinai, tem 400 quilômetros, 300 quilômetros, porque ela passa em vários lugares. Eu queria mostrar para vocês aqui um ponto, mas eu não lembro qual ponto era, então vou pular. Mas alguém já viu esse filme? Gatekeepers. Quem já viu? Qual? Gatekeepers. Eu vou mostrar uma parte só para vocês.
Tá no YouTube. Mas tá em inglês. Aqui são os 6 ex-chefes do Serviço Secreto de Israel. juntos, sendo entrevistados. כולם בשר מבשרנו, ואז מי שעובר תהליך דה-לגיטימציה זה השב"כ. כל פרשת המחתרת היהודית היא פרשה שבסופו של דבר מודיעינית מאוד ניערה את השירות. היא הקימה את המנגנון המודיעיני שמאז מפקח על אותם בדוקאים שהם ראויי פיקוח לדעתנו ביהודה ושומרון, אבל לראיה, אתה מפקח ואתה עושה ואתה עובר, והנה קם לך יגאל עמיר, שאף פעם לא היה ברשימה ממשית של בדוקאי שירות, והוא קם בוקר אחד ויורה בראש הממשלה. בסביבות יולי-אוגוסט 95, אני מתחיל להרגיש שיש לנו פה... Vou mostrar essa parte para vocês, porque o filme tem 1h30. כלפי עצמנו, אבל בעיקר כלפי האוכלוסייה הנשלטת, בתירוץ של מלחמה בטרור. קלאוזוביץ', שהיה חכם למרות שלא היה יהודי, לפחות לא גילינו את מקורותיו היהודיים, אמר לפני כמעט 200 שנה דבר שאני מתרגם אותו לעברית וקצת מעווה, אבל בגדול הוא אמר, ניצחון זה בסך הכל לייצר מציאות מדינית טובה יותר. זה ניצחון. ניצחון לא בהכרח מכתיב לנו שצריכים לכבוש את עזה, או את רמאללה, או את שכם, או את חברון. אני חושב שהבן שלי ששירת, לא יודע, 3 או 3.5 שנים בצנחנים, השתתף בכיבוש שכם לפחות 2-3. זה הביא לנו ניצחון? לדעתי לא. השאלה האם זה קרב אותנו למצב מדיני טוב יותר. הטרגדיה של הדיון הציבורי הביטחוני הישראלי, שאנחנו לא מבינים שיש מצב מאוד מתסכל, שבו בכל קרב אנחנו מנצחים, אבל במלחמה אנחנו מפסידים. Esse é o final do vídeo. André, como é que tem lei internacional em relação a ações militares contra terroristas dentro de um outro estado? Por exemplo, se Israel ataca o Hezbollah dentro do Líbano... É ilegal pela lei internacional. É ilegal. É. Mas todo mundo faz isso. Então, isso aqui é um hospital em Gaza sendo usado para se atirar. It knows that the IDF tries to minimize harm to civilian buildings when acting against Hamas. This secondary explosion proves that weapons were being stored in the hospital when the IDF struck. Hamas uses civilian buildings in Gaza for its terror activity. It hides in them, shoots from them, stores weapons in them, and builds tunnels underneath them. What's behind schools in Gaza? Weapons. Concealed rocket launchers. Então aqui vocês têm aqui um exemplo claro do uso de escolas. Então assim, o crimes de guerra, né? Alguém veio falar de crimes de guerra. O Hamas infringe 4 vezes crimes de guerra antes de começar a dar o primeiro tiro. Eles se escondem atrás de civis, primeiro crime de guerra. Eles atiram em civis, segundo crime de guerra.
eles usam lugares de civis para guardar as armas, terceiro crime de guerra. E eles não miram em objetivos militares, 4 crimes de guerra. É um crime atrás do outro, um crime de guerra atrás do outro. Estado, né? Hã? Eles não são considerados... Não, por mais que eles até sejam conhecidos, o Hezbollah também não é um Estado e ninguém no Líbano fala que o Hezbollah é ilegal, porque o Hezbollah é tido no Líbano como que expulsou Israel do Líbano, em 2000, né? Então não é uma questão de opinião. Então, por exemplo, vamos dizer que agora a fronteira com a Síria e Israel está calma, não tem cessar-fogo. E aí, eventualmente, a gente tem visto que cai em Israel 2, 3 morteiros. Israel não pode destruir metade de Damasco. Aí sim, não deveria destruir metade de Damasco. Mas, você pode, a lei internacional fala, você tem que devolver mais ou menos na mesma medida. Mesma proporção. Mas o que é mais uma vez? O que é a mesma proporção? Então vamos supor que caem 3 morteiros em zona de descampado em Israel. Não acontece nada, ninguém morre, não tem nenhum tipo de dano material. Israel atira 4 tiros certeiros no objetivo do exército sírio, destrói lá o negócio que custa, sei lá, $1 milhão e mata 4. É proporcional? É proporcional. Da onde veio o ataque, só que você não pode levantar 4 aviões, invadir Damasco, destruir lá o palácio do Bashar al-Assad, entendeu? Aí não pode. Por quê? Porque aí um país, você está realmente infringindo aí uma desproporcionalidade em épocas de paz. Agora, se a Síria declarar guerra a você pode fazer o que você quiser. Que foi o que Israel fez com o Líbano em 2006. Fechou o mar, fechou o aeroporto, fechou o espaço aéreo libanês, na primeira hora da guerra. Ninguém entrava, ninguém saía, veio o barco dos Estados Unidos tirar os americanos do Líbano. Mas a Síria e Israel não estão em estado de guerra? Tecnicamente estado de guerra, mas com cessar-fogo assinado, que é o último de 73, o de 82. Israel lutou contra aviões sírios em 82. E é por isso aí que vocês têm os tanques israelenses na fronteira. Vou dar um exemplo da Espanha. O que a Espanha fez entre 2001 e 2004, ou seja, antes dos atentados de Madrid, depois de 11 de setembro. Qualquer pessoa presa não pode contactar ou informar a sua família ou uma terceira pessoa sobre a sua prisão ou o lugar da sua prisão. Não pode comunicar por carta ou se receber uma carta. Não pode receber a visita de uma figura religiosa, um doutor particular da sua família, de amigos ou de qualquer outra pessoa. Não pode designar o seu próprio advogado. Não pode fazer encontros particulares com seu advogado em nenhum momento do processo. Quem é advogado aqui? É legal isso? Isso era para cidadãos espanhóis. Não estou falando para estrangeiros, que nem Israel faz com os palestinos. Eu estou falando isso aqui era o que a Espanha aplicou aos espanhóis, muçulmanos ou cristãos, entre 2001 e 2004, porque vocês lembram do atentado de Madrid, uma semana depois o partido de esquerda foi eleito e eles mudaram a política. Isso foi feito na Espanha nos 3 anos, por causa da coalizão que o Bush fez contra o terrorismo, que a Espanha estava dentro. E acredita-se que é porque ela estava dentro que a Al-Qaeda explodiu os trens em Madrid. Isso daqui é o que a gente fala de outrageous. É tão forte isso para contra o cidadão, ou seja, você está invadindo todos os direitos de um cidadão que é espanhol, que tem passaporte espanhol, que é suspeito de terrorismo, ele não pode ter acesso a absolutamente nada durante o processo. Isso é inimaginável acontecer isso em Israel. Nem com os palestinos acontece. Nem com o cara do Hamas acontece. André, como é que fica a história dos escudos humanos que os palestinos fazem para tentar aumentar proporcionalmente o número de mortos? Os escudos humanos são usados justamente para que Israel eles aumentem o número de pessoas. Então eles colocam... vocês viram, eu acho que mostrei para vocês um post que o Hamas fez no Facebook pedindo para as pessoas falarem que são civis que são encontrados mortos na rua. Vocês viram isso aí? Eu mostrei para vocês isso? Não, mas eu já vi. Israel postou, na época da guerra em Gaza, uma questão mostrando que o Hamas está realmente não só colocando civis para morrerem, eles estão falando que os que morreram são civis. Então eles fazem um jogo duplo. Isso é um post do Hamas
em 8 de julho, o chefe da polícia do Hamas em Gaza. Eles escrevem em árabe, aqui ó, like, comment, isso aqui é o Facebook. Eles escrevem, se você identificar uma pessoa morta em escombros, não conversar com a mídia internacional sobre o ranking do combatente morto, do Shahid, está escrito, e apenas o identificar como innocent civilians, innocent citizens. E aí na hora que acontece, eles também instruem para eles tirarem as roupas e chega, quando chega no hospital, chega pelado o corpo morto e o médico civil. Então o número de civis dispara. Então, assim, Israel diz que o número de civis foi 45%, 40%, eu acho que Israel está até sendo bonzinho. Porque todas as pessoas de menos de 18 anos são consideradas crianças, sendo que gente do Hamas de 15 anos já estão pegando em Kalashnikov e atirando, então todas as crianças de 15, 16, 17, 18 anos são consideradas crianças. Eles colocam como crianças mortas. Então aí aparece 400 crianças morreram. Talvez essas 400, 200 eram combatentes. Não tem como saber. Então, toda essa falta de informação que Israel tem, através do fato de eles deixarem a mídia entrar lá, mas a mídia israelense não entra lá para ver o que está acontecendo, não tem como ter uma investigação concreta. Na hora que a ONU vai fazer a investigação, eles são biased em relação a Israel, porque Israel abre todos os arquivos, o Hamas não abre nenhum, e aí acontece o que a gente conhece em relação ao que acontece na mídia. Isso é a respeito da lei internacional. Por que eu estou insistindo com a lei internacional? Porque não tem como vocês discutirem com absolutamente ninguém sobre o próximo conflito em Gaza se vocês não usarem a lei internacional. A lei internacional é a coisa mais importante que vocês podem usar. O que a lei fala? Ah, mas a lei está errada. Então tem que trabalhar para mudar a lei. A lei fala, por exemplo, que você precisa avisar só um hospital, acho que 3 ou 4 horas antes, caso o hospital esteja sendo usado com objetivo militar, que foi aquela coisa que a gente viu lá no começo. Mas qualquer outro lugar, uma escola, uma mesquita, uma casa, um prédio, uma televisão, qualquer lugar que esteja sendo usado como objetivo militar, não precisa ser avisado e pode ser destruído se tiver civis, vão morrer os civis. Isso é o ipsis literis. Na lei internacional, Convenção de Genebra, Convenção de Roma, está escrito isso também, de 1900. Algum outro grupo militar ou que seja faz isso além do Hamas no mundo? Não nessa escala. O Hamas é um grupo terrorista híbrido, que ele é um governo, uma assistência social, uma escola e um grupo terrorista. O Hezbollah faz a mesma coisa. E talvez o ISIS esteja fazendo a mesma coisa hoje em dia. Os grupos da Chechênia fazem isso? Os grupos da Chechênia fizeram isso, não fazem mais, né? Estão dissuadidos. Você teve o uso de civis por Mao Tse-tung na Revolução na China, de uma certa forma, mas não o aumento de número de civis, mas a propaganda contra o império. Mas isso de usar hospitais, escolas como base militar, segurar as pessoas como escudo... Qualquer guerrilha, guerrilhas fazem isso. A guerrilha faz com o inimigo. Sim, mas a guerrilha, por exemplo, aqui no Brasil, o Carlos Marighella, por exemplo, ele não fez exatamente isso, mas, por exemplo, o terror que ele causou, ele não estava causando só contra a ditadura, ele causou contra a população. Uma coisa muito diferente, estou falando que o Hamas que controla Gaza, ou o ISIS, sei lá quem fazer, eles usam as suas próprias instalações civis com o seu próprio povo para se proteger, para criar um conflito internacional, que é um conflito jurídico internacional. Nenhum outro grupo terrorista, ou guerrilheiro, ou o que seja, faz isso. Quando as Farc fazem isso, elas prendem pseudos inimigos para evitar que sejam atacadas. Mas elas prendem pessoas que são contra a Farc. Ela não pega os filhos e as esposas dos guerrilheiros da Farc e, bom, nós estamos protegidos. Isso é uma coisa tipicamente islâmica. Isso é tipicamente de uma linhagem radical islâmica de que a morte dessas pessoas, na verdade, está sendo usada para poder conseguir um objetivo maior, que é liberar a terra islâmica. Eu não acho que a morte está sendo usada, eu acho que eles pouco se importam com a morte. Por isso, eles não se importam com a vida das pessoas em detrimento da liberação do território. Ou seja, a vitória é mais importante do que a sua vida agora, porque você vai para o paraíso e você atingiu o seu objetivo aqui. Exatamente. É um
É essa visão que eles têm e é assim que eles ensinam as pessoas. Um conflito religioso. Sim. Para eles é um conflito religioso. Para eles é um conflito religioso. Então sempre que for... Isso é um dos grandes pontos, falando, o conflito não é religioso, o conflito ele é territorial. Para o Hamas ele não é. Para o Hamas ele é 100% religioso. André, o que acontece também é o seguinte, quanto mais gente classificada como civil, é mais fácil você incriminar Israel diante da lei internacional. Então ele vai trabalhar nisso. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, o direito internacional tem dois eixos. Um eixo é o westfaliano. Então toda a parte de guerra... O eixo? O westfaliano. Que vem lá do Acordo de Westfália, que é proteção de soberania, fronteiras, sim, etc. Tal. Sim. Toda a questão da guerra está muito mais ligada a ele. Na década de 70, o direito humano entra na lei internacional com muita força. Sim. Então o que acontece? Como o direito humano, o direito internacional é formado pelo costume, ele permite uma interpretação muito grande. Então, o costume que poderes fazem, né? Quando os Estados Unidos faz, tudo bem. Quando o botão faz, não. Exatamente. Os Estados Unidos, o que ele faz, por exemplo? Ele usa o direito westfaliano quando ele precisa, mas, por exemplo, quando ele quer, se ele for invadir a Síria, ele vai invadir via a proteção de direitos humanos. Certo? Mas ele invade a soberania que destrói o eixo westfaliano. Então, o direito internacional ele vive um estado de exceção, onde um eixo destrói o outro conforme a interpretação. Então, isso que está acontecendo em tudo. Por exemplo, é o caso do atrito Rússia e Estados Unidos. A Rússia fala, você não pode destruir a soberania do Bashar al-Assad. Os Estados Unidos falam, não, vou derrubar a soberania em prol dos direitos humanos. A Rússia fala, não, a soberania, o eixo westfaliano é superior ao eixo dos direitos humanos. Então esse está de exceção ainda na internacional. E aí eles falam a mesma coisa para eles na Ucrânia ou em Crimeia. Porque o direito internacional ele é feito pelo costume. Então, na verdade, o direito internacional ele não existe, né? Ele não existe. Ele não existe. Ele é um conjunto de coisas. Ele é um devaneio. Ele é um devaneio, exatamente. E ninguém é obrigado a segui-lo também de uma certa... Por exemplo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Se você não assinou o tratado, faz o que você quiser. Se assinar, tem punição. Se você assinar, tem punição, mas você pode assinar, violar e ser expulso. Tá bom. Então, assim, é a mesma coisa, é o ditado iraniano. Não fale o que você quer dizer. Não sei se vocês conhecem, mas a cultura iraniana de mentir, dentro do contexto governamental e militar, ele é super legítimo. Mentir para atingir o objetivo maior, com certeza absoluta. Fala que vai fazer X e fazer completamente o contrário.